O pastor Marco Feliciano, em live com a pastora Renata Vieira, explica sobre a declaração que fez no podcast Positivamente, dizendo que a igreja evangélica deveria aprender com os católicos a abafar os escândalos. Ele comentou claramente sobre a pregação de Helena Raquel e o apoio que ela tem recebido de esquerdistas como Janja e Xuxa. Tem até uma fala minha que eu dei uma vez num podcast que viralizou, virou uma polêmica. E eu falei assim, olha, eu acho que nós temos que ter medidas. Se há um crime, o lugar do crime não é tratado em púlpito de igreja. O crime é tratado na delegacia. Se tem um crime, ele tem que ser tratado lá na delegacia. Seja ele de que área for. Aí eu citei o exemplo da Igreja Católica. A Igreja Católica, por ser uma igreja com 2.000 anos, eu fiz um levantamento aqui, a senhora vai se assustar. Veja só. Só na França, durante 70 anos, de 1950 a 2020, foram registrados por uma comissão independente 216 mil crimes de abuso contra crianças. Uau! Podendo chegar a mais de 300 mil. Na Alemanha, quase 4 mil menores foram entre 64 e 2014. Em Portugal, quase 5 mil crianças nos últimos 70 anos. Na Suíça, mais de 1.000 casos documentados. Nos Estados Unidos, entre 1950 e 2011, 300 casos. Desses casos, milhares estão na justiça. A igreja teve que pagar fortunas, teve que indenizar. O crime está sendo tratado. Aí as pessoas falam, mas a igreja católica encobre. Ela não encobre. Quando o crime chega na esfera da justiça, o que ela faz? Ela pega o padre que teve aquele problema e transfere ele para um outro lugar. Mas o crime continua sendo apurado pela justiça. Porque a igreja... Qual é a função da igreja? Não é levantar o caído? Não é restaurar? Se a igreja não puder acreditar que, através da palavra pregada 1, 2, 10 vezes, a pessoa pode vir a se converter, quem é que vai acreditar numa conversão? Olha, nós não vamos dentro da cadeia evangelizar o preso, pastora Renata? Sim. A igreja não faz isso? A gente não chega num assassino e diz, Jesus pode transformar a sua vida? Aí Jesus transforma a vida do assassino, ele sai da delegacia, da prisão, ele vem para a igreja, a gente vai continuar falando, ó, esse aqui é um assassino, mas nós não acreditamos em mudança. Então, a igreja trata da parte espiritual. A justiça trata da parte material, daquilo que é justiça. A igreja não pode se omitir. Se o pastor da igreja ficar sabendo de um crime no gabinete pastoral, que a irmã apanhou do fulano de tal, que o fulano de tal apanhou do fulano de tal, esse pastor tem sim a responsabilidade de transferir esse caso para a delegacia. Como ele já se tornou conhecido, a Igreja Católica, eles criaram uma lei, né, que lá o padre ele tem o voto do silêncio. Se você confessar qualquer coisa para um padre, ele é proibido de contar. Se ele contar, parece que ele pode até perder o direito da batina dele. Na igreja evangélica não tem isso. Então, se o pastor escutou uma confissão de alguém que está sofrendo violência física, após dar o conselho, e o primeiro conselho deve ser esse, vá à delegacia e cobrar da pessoa se ela foi. Porque se ela não foi, eu penso que o pastor se tornou cúmplice. Então ele também deve ir lá. O que o pastor, no meu pensamento, não deve fazer é chegar no púlpito da igreja e falar, olha, estão vendo essa irmã aqui? Ela apanhou do marido dela. Estão vendo essa criança aqui? Foi por essa pessoa aqui. E isso constrange. Então, quando naquele podcast eu falei que às vezes nós perdemos para a igreja católica, eu falava disso. Que a igreja católica, ela resolve os problemas dela internamente, o crime é tratado dentro da esfera criminosa, e eles não trazem isso para o púlpito, porque o escândalo, o que ele vai fazer? Vai fazer o que está acontecendo hoje com todas as igrejas evangélicas do país. As pessoas estão desacreditando. Ninguém acredita mais num pastor de terno e gravata pregando, porque ouve tanto falar que pastor é isso e aquilo, que acha que todo pastor é igual. Algumas igrejas grandes no Brasil, mas a grande maioria, pastora Renata, minha voz embarga de falar, são igrejas pequenininhas, de 50, 60, 100 pessoas, onde o pastor não tem carro, não tem luxo, onde ele se devota, ele vai cuidar da ovelhinha, onde ele pega a cesta básica dele e reparte com as pessoas. Então não é justo
que as pessoas falem que todo pastor é um pedófilo, que todo pastor é um abusador, que todo pastor é bandido, que todo pastor é ladrão. As nossas questões e picuinhas e disputas e brigas pessoais e conflitos, eu continuo dizendo, eu acredito que isso se resolve na oração. Aliás, a oração sempre resolveu até na conversão de homens que eram extremamente ruins. Quantas histórias a senhora ouviu em Minas de pessoas que não eram evangélicas e uma das pessoas se converteu, a mulher se converteu. E o marido, daquela cultura antiga, né, dos antigos, que bebia, chegava em casa, batia nos filhos, batia em todo mundo, e a irmã, como na época ninguém denunciava em cadeia, ela ia fazer o quê? Não tinha a Lei Maria da Penha ainda, né? O que a irmãzinha fazia? Ela ia para o joelho, ia para a igreja, orava, e o marido dela mudava mesmo. Quantos testemunhos de pastores que eu já ouvi, eu era isso, era aquilo, e ele chorando, arrependido, diz assim, olha, mas as orações da minha esposa mudaram meu coração. Então, existem casos e casos. O que o senhor pensa sobre as falas da pastora missionária Helena Raquel nos Gideões? Tem viralizado em todos os lugares. Ela falou, o senhor falando aí em denúncia, algumas coisas, né, têm que ser colocadas e pontuadas de maneira responsável. O que o senhor pensa, pastor? Pessoal, a pastora Helena Raquel é uma grande mulher, uma mulher de Deus. O assunto sobre violência doméstica, sobre misoginia, está em alta, né? Então, ela foi muito inteligente, foi muito feliz ao citar, né? Eu só tenho o problema com a generalização. Quem conhece lei, eu trabalho com lei, né? Existe diferença entre denúncia, entre queixa e entre fazer uma alerta. Somos escravos do que falamos, pastores e políticos. Uma palavra que nós falamos, ela sai torta, não volta mais. Então, por exemplo, quando você fala, a pastora Helena Raquel falou em denúncia. Denúncia é uma coisa muito grave. A denúncia tem nome, às vezes tem endereço, a denúncia tem aparência. Quando você diz, vou fazer uma denúncia, você tem que ter provas fidedignas dessa denúncia, é porque você está sabendo de alguma coisa e você tem que entregar isso. Porque se você não denunciar, você se torna cúmplice. Ponto. O que é a denúncia é dada, inclusive, ao Ministério Público. O Ministério Público, após a denúncia, ele começa um inquérito de investigação. E vai no ponto, ele não vai no superlativo, ele vai naquele ponto. A denúncia tem um nome e endereço. A queixa. Um cidadão comum, quando vai à delegacia, ele faz uma queixa. E a queixa, crime, seja pelo que for, ela pode, inclusive, ser retirada depois. A denúncia, muita dificuldade, porque já se iniciou um processo de investigação. E o alerta. O que eu acho que todos os pastores, e digo isso aqui com muita humildade, devem fazer, ao fazer esse tipo de alarde, quero fazer uma alerta. A senhora que está em casa me ouvindo, se o seu marido é evangélico, é isso, é aquilo, e ele pratica isso com a senhora, vá até a delegacia. Isso é um alerta. Agora você fala, vou fazer uma denúncia. Mulheres, aí você tem que dar o nome dessas mulheres. Homens que fizeram, então você tem que dar o nome do homem que fez. Então eu estou falando aqui no termo jurídico, porque se for judicializar, isso tem muito peso, né? Mas a fala da pastora Helena Raquel foi necessária e eu fico assim, ela recebeu inclusive ontem, e parece que foi ontem, o apoio da Xuxa e o apoio da Janja, né? Duas mulheres extremamente feministas, né, que tem um pé atrás com a fé evangélica muito grande. Eu já fui alvo, né, de uma calúnia dita pela senhora Xuxa Meneghel, que ela nunca se retratou, e eu nunca processei. Olha só, ela que manda todo mundo ir para a delegacia, eu deveria ter ido, mas não fui, né, porque eu usei o meu lado cristão, não queria escandalizar, né, entrar numa briga com a Xuxa. Sabe o que ela falou? Está no Facebook dela até hoje. Tá lá até hoje, você sabe, se digitar, você vai encontrar. Ela diz assim, que o pastor Marco Feliciano disse que o bebezinho negro não tem alma. Ou seja, ele não é um ser humano. Eu já fui em programa de TV, falei para ela pedir desculpa, ela nunca pediu desculpa. Então, eu começo a ficar também preocupado. Quando uma Xuxa da vida, quando uma Janja começa a apoiar, é porque a pauta se tornou feminista. E a pauta feminista é a mesma pauta que protege o aborto, que estimula o aborto. É a mesma pauta que diz que existe criança. É a mesma pauta que vai falar 1 milhão de coisas, né? Então, eu me limito a falar isso aqui. Eu concordo com o que a pastora Raquel disse. Talvez eu falaria ou faria de outra forma.
se fosse eu. Mas a inspiração não veio sobre mim, veio sobre ela, e eu não toco em inspiração. Se Deus mandou ela falar, está escrito lá em Ezequiel 33:3, se o atalaia vir que vem a espada. Deus mandar, ele alertar. Ele não alertar, Deus vai cobrar do atalaia. Então, Deus continue abençoando a pastora Helena Raquel, e trouxe o assunto à baila, e vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos.